Vai. O que temos mais? As águas têm que ficar acessíveis. Onde fica nos laterais? Nos carros. Nas laterais dos carros. Mas nas quatro tá bom, eu achei fácil. A gente saiu de Kiev naquele dia, eu me lembro que a cidade estava branquinha, bonita, tinha nevado na noite anterior, e para uma viagem que a gente não sabia quanto tempo ia durar, porque a gente não podia pegar o caminho mais rápido, porque era justamente onde estavam acontecendo alguns ataques. A cidade está cheia de barricadas. Então a gente teve que pegar estradas vicinais. Nós estamos a 100 quilômetros de Kiev, em direção ao oeste do país. Saindo da capital ucraniana, a gente passou por muitas barricadas que estão sendo guardadas principalmente por milícias. Homens armados, muitos cidadãos comuns armados para enfrentar essa invasão russa. Essa é uma estrada vicinal usada justamente por questões de segurança. No caminho a gente viu muitos carros militares da Ucrânia indo no sentido contrário, no sentido Kiev. Fato é que há muitas pessoas tentando deixar a capital ucraniana. Como vocês veem aqui, há uma fila enorme de carros nos dois sentidos. No meio do caminho a gente teve alerta de ataque aéreo numa das paradas. A sirene está tocando nessa cidade aqui, é uma das muitas cidades pelas quais a gente passou. E mesmo longe de Kiev, a gente está a 200 quilômetros da cidade e a sirene tocando. E esses pontos de bloqueio, às vezes a gente esperava 2, 3, 4 horas. Então uma viagem que, em tese, poderia durar ali 6, 7 horas, durou 2 dias. O que nos disseram aqui é que a lógica desses congestionamentos, da checagem de segurança, é que quanto maior a cidade, maior a preocupação dos ucranianos. Portanto, maior o pente fino que eles fazem, mais exigente eles ficam. E por isso a gente está esperando aqui, depois de 13 horas de viagem, a gente está há mais de 1 hora nesse congestionamento aqui, um dos muitos que a gente enfrentou nessa terça-feira. A gente teve que parar para dormir no meio do caminho. Nós éramos ali 15, 16 pessoas. E tinha uma vaga no hotel, nessa cidade. Obviamente, eles ofereceram essa vaga para o embaixador. E foi algo que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: não, eu vou ficar com todo mundo. Vou ficar onde todo mundo vai ficar. Era um dormitório muito simples, muito simples. E todos dormimos lá. Assim, eu me lembro que tinha uma babushka, uma avó, né? Como eles chamam em ucraniano, /russo, foi muito simpática conosco, nos ofereceu chá, café, assim, o que eles tinham ali eles dividiram com a gente. Inclusive nos deram teto, numa noite muito fria. Toda uma atenção nessa que nos deram, nesse momento de guerra, nesse momento de sofrimento, né? Mas não mediram esforços para nos acolher. Foi muito bonito. Uma senhora, uma babushka, inclusive hoje de manhã, me deu 2 maçãs, outra senhora me deu uma santinha para nos proteger. Enfim, são pessoas muito boas, muito carinhosas. É uma pena, é muito triste o que está acontecendo com esse país. Lamentável. Vamos lá, vamos em frente. Mais um dia pela frente. E a gente parou ali, dormiu, descansou ali por algumas horas para seguir caminho no dia seguinte, até Lviv. E parando em barricada atrás de barricada, isso deixou a viagem muito mais tensa e muito mais cansativa. Aqui é um processo de checagem mais rígida, eles estão conferindo documentos em boa parte dos carros, por isso o trânsito está tão lento. Bom, esses aqui são alguns dos brasileiros que estão sendo removidos hoje pela Embaixada Brasileira, saíram de Kiev. Alguns deles estavam aqui há pouquíssimo tempo, 3 meses, 1 mês, 20 e poucos dias. 6 meses aqui em Kiev. 6 meses em Kiev. Pois é, todos eles foram surpreendidos
pelo início dessa guerra, você me dizia inclusive que recebeu certa segurança dos próprios ucranianos. Como eu trabalho com muitos ucranianos, o dia a dia era seguro, eles eram felizes, seguros, viviam a vida, não tinham por que eu sair daqui, se eles mesmos que são daqui estavam felizes, seguros e não ia haver guerra. Você acha que eles não esperavam por isso? Não esperavam por isso, não ia haver guerra para eles. Foi de uma hora para outra, foi de repente. Menos de um mês. Você sentiu... Não dá para não sentir medo, né? Com certeza, nos últimos dias, né, por tudo que a gente viveu, claro que a gente tenta não passar tudo, né, pra família, né, enfim. Tenho irmã nova, tenho namorada, tenho pai, enfim, irmão. A gente tenta não passar tudo que vinha acontecendo, né, mas tu tá presenciando, né, e cara, foram dias terríveis, né, acho que o dia da bomba, que a gente escutou muito forte, foi um dos piores dias da minha vida, então o medo foi constante. Você quer voltar para cá? Não, nunca, acho que é uma palavra muito difícil, mas não pretendo voltar aqui para essa leste europeu, né? Principalmente Ucrânia, esses países, Rússia, não é do meu interesse. Não. E aí, tá aliviado de sair? Pô, muito. A gente tava 6 dias já nessa loucura, né? Bem aliviado. Vocês estavam num lugar que foi bombardeado? Chegou a ser bombardeado, foi No isso? primeiro dia, sim. O míssil que foi interceptado pela Ucrânia caiu a 1,5 km da gente. Caiu num prédio que estava muito próximo da gente. Então pra gente tava bem... É um trauma, né? Qual é o plano agora? O plano agora é sair do país. Vem cá, André. Tá de certo a bandeira? Aham. Aqui, hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é 2 de março. 2 de março. 2 de março de 2022. Acabamos de chegar de Kiev. A viagem de 650 quilômetros. Tá aqui, brasileiros. Estamos bem. Eles seguem para a Polônia, para a Romênia. Esse é o trabalho do Itamaraty. Tá? Obrigado. Obrigado. Poucos momentos antes da saída, a sirene soou e os brasileiros que estão aqui, todos os hóspedes do hotel, todo mundo está indo agora para o subsolo, onde fica o abrigo antiaéreo. O percurso de pouco mais de 70 quilômetros poderia ter durado horas, não fosse o caminho livre aberto pela polícia a pedido da Embaixada do Brasil, um privilégio que muitos ucranianos não tiveram. Na saída, diplomatas e resgatados fizeram a pose como um time só, que hoje se sentiu vitorioso. Hoje eu estou com ar de... Hoje eu estou feliz. Consegui levar 15 brasileiros até o outro lado da fronteira, ouvir uma musiquinha, um chá para relaxar. Hoje eu estou feliz. Missão cumprida, tivemos percalços, não tinha carro, 2 carros não puderam entrar na Polônia, não tinha lugar para todo mundo nos carros, enfim, botamos os homens para andar, enfim, deu tudo certo, com tranquilidade, sem estresse. Hoje eu estou feliz, E vamos que tem mais. Quando a gente chegou lá, era muita gente empurrando, crianças chorando,
esposas se despedindo dos maridos, muito triste a situação. Mas graças a Deus a gente conseguiu pegar o trem e tá aqui agora. A primeira imagem dessa guerra são aqueles trens lotados, são as estradas congestionadas, são as pessoas cruzando a fronteira com a Polônia, principalmente. Aquela foi a imagem principal. Em Lviv a gente sentia mais a crise humanitária e todo esse horror que estava gerando. Eu me lembro na estação de trem, era uma coisa absurda, a quantidade de gente que tinha ali tentando sair de trem ou tentando pegar um ônibus ali perto, indo para qualquer lugar. Era desesperador, porque naquele momento as pessoas não sabiam o que ia acontecer nas próximas semanas. Muitas delas achavam que era o fim desse país. E aqui dentro da estação, a situação é essa, que as pessoas não têm ideia de quando elas vão embarcar. Também é um lugar que está completamente lotado, muitas mulheres, muitas crianças. E os trens agora foram organizados para que todos eles sejam trens de evacuação, para tirar essas pessoas daqui. Mas essa é a situação. Muita gente tentando sair e poucos trens à disposição. É muito tentador, quando você está cobrindo uma guerra, de você se prender ao aspecto militar da coisa. Então, esse lado está usando tantos aviões desse tipo, esse aqui está usando um navio de guerra, esse está usando esse míssil que é capaz disso. Isso é informação, Mas a gente nunca pode perder o rumo do que é mais importante num conflito desse, que é o aspecto humano da coisa. Quantas pessoas vão ainda ficar feridas, vão ainda perder suas vidas, suas casas, até que esse conflito seja minimamente resolvido? Não são números apenas, são histórias, são pessoas. Né? A gente não pode perder esse foco nunca, eu acho. A dona Nina, de 70 anos, está explicando pra gente aqui que ela está esperando os bisnetos, um deles ficou com um mês. O neto dela ficou para trás lutando e ela está esperando a chegada dos bisnetos com a mulher do neto dela que estão tentando chegar aqui a esse ponto e ela está aqui parada em frente à estação esperando. A Tânia está aqui explicando para a gente, ela está com 2 filhos aqui, um de 12 e um de 11 anos, está tentando embarcar, está tentando sair aqui de Lviv e o marido ficou para trás. O marido se juntou ao exército da Ucrânia para lutar contra os russos. É bastante triste o que está acontecendo. Assim, eu sinto mais tristeza nesse momento do que propriamente medo. Claro. Vamos seguir com o programa. Essa é uma foto emblemática, porque isso você fez em Cabul, né? Que é uma foto com crianças refugiadas, né? Havia milhares de crianças nesse acampamento. Essa é uma parte desse lugar onde havia 70 mil pessoas. Essa sua preocupação com os refugiados, com as vítimas civis, né? Que nunca são efeito colateral, eles são a essência de quem sofre uma guerra. Você, enfim, identifica isso muito bem. E quando eu pensava em reclamar, eu sempre penso isso quando eu estou nessas situações, eu me lembrava que tinha gente morrendo, que tinha gente sendo ferida, né? E eu estava ali em relativa segurança. O aspecto humano, a questão dos refugiados, a história das pessoas, a história dos soldados que estão indo lutar, mesmo a história dos russos, né? Todos são seres humanos no fim das contas, né? E tem histórias para contar, tem uma história por trás daquele sujeito ali que está fazendo às vezes coisas horríveis, mas são histórias. E muitas das histórias, sejam elas ruins ou boas, a gente tem que contar, porque elas nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo. Me lembro aqui, nesse hotel, por exemplo, de um garçom cujo irmão mora na Crimeia, que hoje a Rússia considera parte do seu território, foi o território anexado em 2014 pela Rússia, e ele me dizia o seguinte: olha, meu irmão está na Crimeia, foi convocado para lutar pelos russos. Então ele está lutando, ele vai lutar contra a Ucrânia, ele vai lutar contra mim. It's absurd. And your brother has to fight against Ukraine. Yes. Against you. Yes. Foi uma história, um depoimento ali muito rápido, assim, que eu gravei ali numa pressa, naquela confusão das sirenes, do barulho das bombas, mas que é muito significativo para mostrar um aspecto valioso e importantíssimo desse conflito específico.
porque são povos muito próximos, né? Assim, que têm parentesco, que namoram um com os outros, que tem família lá, família cá, e isso de repente houve essa separação. Olha, e um ano depois tem muitas perguntas sem resposta. O que é muito claro é que o cenário geopolítico que a gente tem hoje, ele é completamente diferente daquele que a gente tinha 2, 3 anos atrás. A gente tem de um lado ali a Rússia completamente isolada, tentando se alinhar ali com o Irã, com a China, com a Índia. Vai ser muito interessante acompanhar o papel do Brasil nisso tudo. O Brasil tem tentado aí se manter em cima do muro, com uma crítica ali contra a invasão russa, votando contra a Rússia na ONU, mas no discurso, o discurso do Brasil ainda é bem distante do discurso dos europeus e dos norte-americanos. E para muitos especialistas é assim mesmo que tem que ser, né? O Brasil tem que manter uma posição ali diferente, até para ter um canal aberto de diálogo com a Rússia. O futuro dessa guerra a gente não sabe, não dá para saber o que vai ser. Se ela continua nesse ritmo de europeus enviam armas, Estados Unidos enviam armas, a Ucrânia se defende, a Rússia ataca, não dá para ter ideia de quando isso vai terminar. A gente que está diretamente envolvido nessa cobertura, com tanta frequência, as pessoas costumam perguntar, e aí, quando essa guerra vai acabar? E a gente não tem a menor condição de responder. É isso.